Boas tardes, dando início então à nossa reunião de hoje. Vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, abrindo o Evangelho, segundo o Espiritismo, temos aqui no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Instrução dos Espíritos. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é. Significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, por ser o maior mandamento, o que vamos repeti-lo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa isso? De todo o seu coração é de todo o seu entendimento, é de todo o seu sentimento, De todo o teu entendimento significa de tudo aquilo que você entende, você raciocina, de toda a tua razão, E de toda a tua alma, quer dizer, não importa se está na condição de encarnado ou desencarnado, Então amarás o Senhor teu Deus em todo o tempo, por tudo aquilo que você pode entender e tudo aquilo que você pode sentir. E aí, ainda amar ao próximo, como a ti mesmo, porque não há como amar a Deus sem amar ao próximo e vice-versa, porque é óbvio, se a criação de Deus envolve todas as coisas e todas as pessoas, reconhecer a criação, reconhecer Deus é em toda a sua obra que está no nosso irmão, que é o nosso próximo. Não faz o menor sentido amar a Deus se desprezar o próximo, o seu irmão. Estaríamos negando na prática esse amor. Por isso que a caridade é o exercício do amor, A caridade é o amor em prática, e caridade a gente faz sempre ao próximo, é justamente o reconhecimento dessa devoção a Deus. Isso é tão importante que Kardec faz uso desta mesma passagem em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo.
No capítulo 15 que acabamos de ler, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento, mas também no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. A mesma passagem bíblica é utilizada pelos Espíritos em 2 capítulos. Né? E aí vamos contextualizar, né? Em que circunstâncias Jesus colocou isso. Então encontramos aqui a menção que fizemos do capítulo 12, né? Do capítulo 22, versículo 34 a 40. E ele começa assim: e os fariseus, ouvindo que fizeram emudecer os saduceus. Como é que diz? Jesus emudeceu os saduceus. A resposta está justamente nos versículos imediatamente anteriores, que eu vou mencionar aqui. Então, Mateus capítulo 22, versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro, até o 7º, morreram. Né? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então a mulher, como costume pela lei, né, mosaica, o que ele fazia? Se morria o marido, a mulher ficava para o irmão. Né? E assim sucessivamente. Até que desses 7 irmãos, todos morreram e depois morreu a mulher. E aí os saduceus fizeram a pergunta. Portanto, na ressurreição da qual eles não acreditavam, de qual dos 7 será ela, visto que todos a tiveram por mulher? Quer dizer, montaram toda uma cilada para demonstrar alguma incoerência, né? Justamente na ideia de ressurreição. E aí Jesus, no versículo 29, responde: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem a casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha que interessante aqui, na ressurreição, né? Então Jesus já admite, já explica para os saduceus que existe a ressurreição numa outra interpretação, não como eles pensavam. Né? Desconhecem as leis e desconhecem a Deus, porque na ressurreição nem a casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E continua: e acerca da ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E aí entra esta citação do maior mandamento. E os fariseus, que eram opositores a saduceus, ouvindo que fizeram emudecer os saduceus, armaram uma outra armadilha, né, para Jesus, né, perguntando qual era o maior mandamento. Porque havia um enfrentamento, uma oposição entre saduceus e fariseus, né? E posterior ao versículo 40, né, em que Jesus comenta os 2 mandamentos, ele continua ainda. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém não podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Muito bem, então, vamos continuar nesse conceito de contextualização, né? Quem eram os saduceus?
Quem eram os saduceus? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas informações históricas, está lá, saduceus. É uma seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome do seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Esse é o comentário que contém lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é importante destacar dos saduceus é que eles eram a classe dominante, política, né, e religiosa da época, dominante não exclusiva. Eles é quem justamente tomavam conta dos templos, do templo de Jerusalém. A grande maioria dos sacerdotes eram saduceus, não todos, né? Até na própria passagem existe aqui um fariseu que era doutor da lei. Mas eles é que representavam a Israel antiga, eles que controlavam o Estado, representavam o Estado, nos sinédrios, através das assembleias, eram quem seria o equivalente ao poder judiciário, legislativo, eles que interagiam com os romanos, com o Império Romano, né? Eles coletavam os impostos e eles mantinham o próprio exército, né, nas limitações que o Império Romano fixava. Então, eles eram a classe política dominante, né, e muito vinculada ao Templo de Jerusalém, tanto que era um deles o controle total sobre os sacrifícios e tudo mais. No ano de 70 depois de Cristo, né, com a destruição do Templo de Jerusalém, essa seita praticamente foi extinta, né? Mas eles tinham como opositores os fariseus, né, que eram uma outra seita também judaica, da qual tem-se pouca referência. O que se sabe a respeito dos saduceus é justamente através de escritos de um fariseu, né? Por isso que não se leva muito a rigor, porque era um opositor, né, falando do grupo, o que já compromete a sua opinião. Mas o importante aqui é que nessa passagem bíblica de Mateus havia todo um questionamento deles em relação à ressurreição e mesmo às Escrituras, e a resposta que que Jesus deu, colocando que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo, e isso resume todas as leis e os profetas, quer dizer, os profetas, aqueles que anunciavam ao longo do tempo a vinda de Jesus, e as leis aqui se entendiam como as leis judaicas, né? As leis justamente que eram estudadas pelos doutores da lei, né? Essa contextualização, se a gente olhar, né, nós vamos perceber que ele tanto responde a um grupo quanto responde ao outro. E a partir de um modelo prático, né, de uma ocorrência local, ele tira a regra geral, né? Amar a Deus sobre... E é tão geral que ela vai muito além da citação, né? Então vamos retomar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não há valor maior para nós.
Nem a família. Nem a família. Por que não a família? Porque a família ela é constituída a partir de Deus. Tanto que naquela resposta, né, quando na ressurreição não se casam e não se dão em casamento. Opa, o que significa isso? Ele está falando que o espírito não tem sexo, não há sentido em acasalamento na espiritualidade, porque não há a geração, né? Dois espíritos não geram um terceiro espírito, né? Dois corpos na Terra, sim, é que geram um terceiro corpo, né? Mas quem gera espírito é só Deus cria os espíritos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o maior valor, né? Existencial, como a gente tem falado, não dá para imaginar a existência sem Deus, né? Porque se Ele é Senhor de tudo, então, né, temos que nos render a Ele, tem que considerá-lo na tua vida, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Essa parte até que é relativamente compreensível e até fácil de fazer. O problema é que a gente tem que transferir isso para o próximo, né? Para o adversário, para o inimigo, né? E aí como é que fica isso? E aí nós percebemos a nossa resistência, né? A nossa dificuldade. Então como é que a gente faz isso? Através da caridade, que né, a moral substituindo o sentimento. Então a gente vai fazendo as coisas por uma questão de obrigação moral e depois acabamos desenvolvendo o sentimento. Mas o mais importante aqui, através da caridade em relação ao próximo, né, que é, na verdade, um comportamento moral, nós vamos aprendendo a desenvolver o sentimento afetivo, né? É gradativo. Temos que exercitar, né, para que aprendamos a amar. E também o que se destaca dessa passagem bíblica é que quando Jesus fala que isso resume todas as leis e os profetas eram aqueles que anunciavam a vinda do Messias ao longo da história, né? E também as leis. Que leis ele estava se referindo? Num primeiro momento, poderíamos pensar que são as leis judaicas, né? As leis que ordenavam lá a sociedade, o comportamento social daquele povo daquela época. Mas não, nós aprendemos com os espíritos que as leis, né, quando se fala em resume todas as leis, são todas as leis físicas, químicas, biológicas, leis sociais, advindas de Deus, né? Por quê? Porque todo esse conjunto, toda esta criação, né, atende à resposta dada, né, que quando o porquê da nossa existência, né? Deus nos criou por amor e para amar. Então toda a obra de Deus ela tem o amor como ponto básico, que se expressa como leis junto à matéria e leis junto aos espíritos. A matéria é isso que nós mencionamos, leis físicas, químicas, biológicas. Aos espíritos são as leis comportamentais, o código moral cristão. Ok? Então, prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, nós trouxemos hoje do livro Contos de Jesus para a Criança Interior. É um livro infantil, no entanto ele traz um ensinamento, uma história bastante rica sobre Jesus. Alguns de vocês já conhecem, mas como eu acredito que uma boa parte ainda não, nós resolvemos trazer aqui essa história novamente. É uma história que se chama A Lágrima de Jesus, que nos fala sobre a questão da renúncia, da resignação. Então nós vamos ver aqui inicialmente até o conceito de renúncia e resignação do ponto de vista desse autor. Para você, pequena criança, eu vou fazer uma pergunta. Você sabe o que é resignação? Muita gente confunde resignar e renunciar.
Renunciar é dispensar o que não mais queremos, é rejeitar alguma coisa ou um cargo. Resignar é abrir mão daquilo que você quer em favor de alguém. É doar sem reclamar e se sentir conformado com o seu gesto. Portanto, a resignação é uma atitude maravilhosa, pois com esse gesto, a gente faz o bem a alguém e é sublime quando a pessoa nem sequer fica sabendo. A resignação mamãe também nos ensinou. Certo dia, uma grande amiga dela, que todo mundo chamava carinhosamente de Coló, chegou com uma notícia. Ela havia ganhado 3 convites para o clube mais bonito da cidade. Dona Coló mostrou os convites e disse que eram para nós. No mesmo instante, instalou-se a alegria e a confusão em casa. É que havia 3 convites e nós éramos 5. O que fazer? Quem ficaria em casa enquanto os outros passariam o domingo no clube? Quem estava disposto a abrir mão da oportunidade há tanto tempo desejada? Era difícil resolver aquela situação. Diante da confusão, Dona Coló até se sentiu culpada por causar aquele mal-entendido. No entanto, mamãe agradeceu a Dona Coló por se lembrar das suas crianças e disse que mais tarde ajeitaria tudo. Os convites eram para domingo, então havia tempo para resolver o caso. Assim, mamãe pegou os convites e os guardou. Depois, olhando para todos com uma cara preocupada, ela disse que nós mesmos é que teríamos de nos entender. Caso contrário, ninguém poderia ir. E complementou: eu não vou dar palpites. Porém, mamãe tinha seu modo certo de ajustar as coisas. Ele esperava a noite chegar. Assim, quando a gente ia se deitar, ela nos reunia para contar mais uma história. Naquela noite, ela nos chamou até o seu quarto e depois de nos sentarmos em sua cama, ela contou: meus filhos queridos, vocês sabem que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito, não sabe? Ele chorou muitas vezes, chorou de dor, chorou de compaixão, de tristeza, mas chorou de alegria e também chorou de amor. Certa vez, nosso Senhor chorou de emoção ao ver a resignação de uma criança. E foi assim. Naquele tempo, a cidade de Jerusalém era cercada por um grande muro. Mas fora dessa grande muralha que protegia a cidade, havia algumas casas simples e nelas moravam algumas pessoas muito pobres. Saindo da cidade e subindo pela estrada que seguia para Betânia, havia uma aldeia pequenina e ali morava um casal simples que tinha um filho chamado Levi. Ele era um bom menino, educado, inteligente, porém em seu lindo rosto estava sempre estampada uma grande melancolia. Tudo por causa da paralisia que fez que ele ficasse impedido de andar. Seus pais o tratavam com todo carinho e sempre o lembravam de outras bênçãos com os quais Deus o havia presenteado. Certa vez, Levi perguntou para sua mãe: que bênçãos são essas, mamãe? Eu não posso andar e eu ainda devo agradecer a Deus? Meu filho, Deus é nosso Pai misericordioso e não faz nada de errado, entendeu? Se você está assim, deve haver um motivo e devemos apenas confiar em Deus. Observe quantas bênçãos Deus lhe deu. Você pode falar, pode ver, pode ouvir. Você também pode se alimentar sozinho, pois seus braços são perfeitos. Pode ler e aprender muitas coisas com os livros. E, acima de tudo, pode amar a todo mundo. Entendeu agora quantas bênçãos você recebeu? Levi havia entendido, mas em seu coraçãozinho ainda morava a tristeza. O tempo passou e certo dia ele ouviu falar de um profeta que fazia milagres. Imediatamente perguntou quem era aquele homem capaz de fazer milagres e lhe disseram que o seu nome era Jesus de Nazaré. Os olhos de Levi brilharam de esperança e todas as noites ele ficava em sua cama, imaginando o dia em que pudesse falar com o profeta Jesus de Nazaré. Seu coração se enchia da certeza de que Jesus iria curá-lo. A esperança de Levi esperava por Jesus. Certo dia, todas as pessoas da aldeia acordaram com um sentimento diferente. Uma alegria incontida estava em todos os rostos. Por todos os lados o povo dizia: Jesus de Nazaré passará hoje por aqui. Levi chorou de emoção ao ouvir aquela notícia.
Era a sua oportunidade de pedir a cura da sua doença ao bondoso profeta. Então Levi pediu ao seu pai que o levasse até a beira da estrada por onde Jesus iria passar. Assim poderia falar com ele. Levi e seus pais foram para a beira da estrada. Alguns amigos ajudaram a carregar uma cama improvisada, onde Levi estava acomodado. Ao chegar ao local, o pai de Levi lhe disse: Meu filho, quando Jesus estiver perto de você, chame por ele. Está bem? Mas fale bem alto, se preciso, pode gritar. Peça socorro, diga que deseja a cura da sua doença. Assim, ali deitada em uma cama na beira da estrada, Levi esperava a chegada do Salvador. Enquanto esperava, começou a observar a sua volta e só então percebeu quanto sofrimento maior que o seu havia. Do outro lado da estrada, viu uma menininha sem braços e pensou no quanto ela sofria. Ali perto, um homem segurava em seus braços uma menina com uma enorme ferida na boca. Viu também uma mulher segurando um garotinho que gritava a todo momento, talvez sentindo uma dor sem fim. Levi percebeu quanta dor e lágrimas havia ali na beira da estrada. Mas ao olhar a seu lado, notou um menino que chamou ainda mais a sua atenção. Levi calculou que o menino talvez tivesse a sua idade e também era paralítico, mas que era também cego e não conseguia falar direito. Por causa da sua doença, ele somente gemia e nada conseguia dizer. Além disso, o menino ficava babando na roupa. Ao lado do menino estava uma mulher atenciosa, era sua mãe, e ela dizia: Chame Jesus, meu filhinho. Mas o menino gemia e não conseguia dizer nada, nem mesmo o nome de Jesus. Então Levi olhou na direção da sua mãe, seus olhos se encontraram com os dela, e naquele instante ele entendeu as bênçãos de que ela tanto lhe falava. Ela, a mãe, sorriu, pois sabia no que Levi estava pensando. Assim Levi se compadeceu do menino e chorou escondendo suas lágrimas. Passado algum tempo, o povo começou a gritar: É que Jesus de Nazaré estava chegando. E cada um, em maior desespero, chamava por ele. Todos queriam receber o milagre das mãos de Jesus. A gente sabe que nem todos, só um parênteses aqui, receberam ali essas curas, Aqueles que receberam já estavam no fim de prova, pelo merecimento que eles tinham. E se não foram todos, vários tivessem a bênção aí de receberem essas curas pelos méritos próprios. Levi notou que Jesus de Nazaré era realmente poderoso, pois ao passar a mão nas pessoas, muitas ficavam curadas imediatamente. Ele viu alguns doentes mentais ficarem sãos, muitas feridas sendo curadas, paralíticos que saíram andando, cegos que começaram a enxergar, mudos começando a falar. Tudo era muito bonito e emocionante. Muitas pessoas não continham emoção e choravam. Então, Jesus de Nazaré foi se aproximando de Levi. E com isso Levi foi ficando mais emocionado. Quando Jesus chegou bem perto, ele gritou com toda a força por socorro. Mas Levi notou que o menino ao seu lado gemia e nada conseguia falar. O rosto do garoto estava molhado pelas lágrimas. Quando Jesus parou ao lado de Levi, percebeu que alguém o estava chamando. Jesus se virou, chegou bem perto e, olhando nos olhos de Levi, perguntou: Quem me chamou? Tomado de compaixão, Levi olhou o menino e viu que ele gemia e se contorcia com as mãos estendidas na direção de Jesus. Os olhos de Jesus brilhavam esperando a resposta. Então Levi disse: Senhor, foi ele quem o chamou. E apontou para o menino que se contorcia, gemendo e chorando ao mesmo tempo. Nessa hora, a multidão fez silêncio e todos ficaram em expectativa. Jesus olhou longamente para Levi. Depois, Jesus passou a mão na cabeça do menino, que no mesmo instante parou de gemer e ficou curado. O povo gritou de emoção.
A mãe do menino se atirou aos pés de Jesus e em seguida eles saíram felizes, deixando a cama do menino na beira da estrada. A multidão foi levando Jesus e Levi ficou com lágrimas no rosto. Quando estava se afastando, Jesus olhou para trás e Levi sentiu uma lágrima caindo dos olhos de Jesus. Levi entendeu que aquela lágrima era de gratidão, pois enquanto todos ali estavam para receber alguma coisa, Levi havia se resignado em favor do amiguinho que sofria mais do que ele. Levi voltou carregado para casa, mas mesmo sem receber a desejada cura, Levi estava modificado. Seus pais perceberam um brilho diferente em seus olhos. Daquele dia em diante, Levi não mais deixou a tristeza tomar conta do seu coração, pois sempre que ia dormir, ao fechar os olhos, via a lágrima que Jesus havia derramado por causa da sua resignação em favor do garotinho. Quando mamãe terminou, todos nós havíamos entendido o recado. No mesmo instante, cada qual foi dizendo um para o outro: quem quiser pode ficar com o convite para o clube. Uma das minhas irmãs disse: eu nem queria ir ao clube mesmo, por isso podem ir vocês. Mamãe percebeu que a história de Levi fez efeito imediato em nossos corações. O gesto dele em favor do garotinho havia nos mostrado que por muito menos nós tínhamos discutido. No entanto, agora queríamos também agir com resignação. Mamãe sorriu feliz, nos abraçamos e fomos dormir. Naquela noite aprendi o que é resignação. E você? Já agiu com resignação alguma vez? E você? Aprendeu também? Então é uma história simples, né? Mas é uma história tocante desse menino que ele tem essa atitude de grande resignação. E é muito interessante essa questão de valorizar aquilo que nós temos e não ficarmos frustrados pelo que nós ainda não temos. Quando a mãe fala para ele que ele podia falar, que ele podia ouvir, que ele podia se alimentar sozinho, que ele podia estudar, ler, amar aos outros, ele não entendeu prontamente, mas eu acredito que até a pandemia nesse aspecto nos trouxe isso, né? Nós ficando ali mais em casa, nós começamos a perceber de uma maneira mais intensa tudo ali que nos cercava, nós começamos a olhar, a contemplar, e até do ponto de vista material, quantas coisas descobrimos dentro da nossa própria casa que talvez a gente nem lembrasse ou nem soubesse que tínhamos, né? Então esse aprendizado de valorizarmos aquilo que já está nas nossas mãos, fazermos o melhor com aquilo que já está nas nossas mãos, ao invés da tristeza, da frustração por aquilo que ainda não temos. Então, essa atitude dele de resignação, de humildade, é bastante importante. E também quando fala que, apesar dele não ter recebido a cura que era tão desejada, a partir daquele fato, ele estava modificado. Então pode ser que a vida ali nos apresente dificuldades, doenças até, em que vão ali ter uma doença do corpo, das células físicas, mas aquilo se bem compreendido, né? A doença ela pode ser ali uma experiência de educação do nosso espírito. Às vezes doentes do corpo, mas vamos ali gradativamente curando a nossa alma. Por isso é que se fala que ele não recebeu a tão esperada cura do corpo, mas a partir daquele momento ele estava modificado, ele não deixava mais que aquela tristeza, que aquela melancolia se instalasse ali no seu dia a dia. Então para nós também é um grande aprendizado para que aprendamos a valorizar aquilo que a vida nos traz de bom, né? Procuremos valorizar as alegrias, que todos nós temos ali momentos de alegria, vivenciando, agradecendo, mas que também possamos aprender ali com as lutas, com as dificuldades, na certeza de que Deus é nosso Pai, de que Ele olha ali atenciosamente por cada um de nós. Então,
nós finalizamos aqui com essa história simples, né? No entanto, é uma história tocante que nos traz ali esse aprendizado tão rico. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça.